Tudo bem? Estamos aqui para mais uma série de videoaulas sobre direito do trabalho e hoje nós iniciamos um tema que é os períodos de repouso. Isso então nos indica que nós vamos estudar em 3 esferas esses períodos de repouso. Uma esfera diária, que diz respeito ao intervalo intra e entre jornada. Em uma outra hipótese, semanal, que nós vamos tratar do repouso semanal remunerado. E finalizamos esta série de temas sobre o período de repouso analisando um repouso anual, que são as férias. Toda essa matéria de períodos de repouso teve algumas mudanças, algumas delas drásticas, no que tradicionalmente se entendia como período de repouso. Nesse sentido, quando você olhava a Constituição, no artigo 7º, inciso 22, a gente tinha essa clara hipótese constitucional de interpretação de que esses períodos de repouso estavam intimamente ligados com questões referentes à segurança e medicina no trabalho. Em que sentido? Nós não somos uma máquina e mesmo as máquinas, se trabalham continuamente, sem um intervalo, sem uma assistência técnica, elas podem quebrar. E muito mais nós, trabalhadores, que ao trabalhar de forma contínua, nós nos aproximamos justamente pelo cansaço físico e mental em uma hipótese de acidente. Então, em função disso, se criou há muito tempo atrás essas hipóteses de períodos de repouso, de intervalos diários, semanais ou anuais, como uma forma de desconexão do trabalhador para poder fisicamente e mentalmente se recuperar para voltar ao trabalho. Pois muito bem, de certa forma, esta histórica e tradicional interpretação dos períodos de repouso, ela teve uma mudança muito drástica com a reforma trabalhista de 2017. O artigo 611-B, por exemplo, diz dos limites que pode haver nessa negociação coletiva em vários institutos trabalhistas. Mas o 611-B ele teve uma mudança bem relevante no que diz respeito a período de repouso, que é o seu parágrafo único, onde diz, de forma expressa, que as regras de duração do trabalho e seus intervalos, que é justamente essa nossa nova série de aulas, não serão considerados como norma de saúde, higiene e segurança no trabalho. Ou seja, ele retira desse núcleo duro de limitações das negociações coletivas do artigo 611-A, que permite, e o artigo 611-B, que limita estas hipóteses de negociação, retira de um limite, que seria justamente relacionar os períodos de repouso com questões ligadas a normas de saúde e segurança no trabalho. Isso altera muita coisa, meus caros. Altera, por exemplo, entendimentos jurisprudenciais consolidadas em súmulas do TST sobre esta matéria. Mas enfim, sobre este ponto, dessas mudanças, é que eu vou tratar em cada hipótese semanal, diária e anual com vocês a partir de agora. O que nos interessa é traçar agora algumas questões que são comuns entre esses períodos de repouso diários, semanais e anuais. A primeira delas é a possibilidade justamente de ampliação e redução dessas hipóteses de período de repouso. No que diz respeito, por exemplo, ao intervalo intrajornada, que já abordaremos com mais atenção, antes mesmo da reforma trabalhista de 2017, já era possível que, através de portarias administrativas do Ministério do Trabalho e Emprego, com alguns cuidados diz respeito a requisitos de refeitório, que não tivesse horas extras habituais, por exemplo, era possível eu ter, por ordem estatal, ou seja, a portaria administrativa, uma licença para eu reduzir essa jornada, ok? Mas a ampliação desses períodos de repouso sempre foi possível através de instrumentos coletivos, até que veio justamente aqui uma súmula que nós abordaremos com mais vagar daqui a pouco, que é a súmula 437, colocando também em entredito
a possibilidade de redução via acordo coletivo dos períodos de repouso. É justamente isso que a gente tem que ter maiores cuidados. Por quê? Quando uma empresa, através de um instrumento coletivo, por exemplo, ela faz uma ampliação dos períodos de repouso, se ela não estiver atenta ao que diz a lei, ou o acordo coletivo, ou a convenção coletiva, poderá se converter este período de repouso em horas extras e indenizações. Ou seja, quando um empregador não concede as férias no período concessivo daquele trabalhador, eu vou ter direito às férias indenizadas, as férias vencidas. Quando eu não dou uma folga compensatória após o trabalhador trabalhar no domingo, eu também vou ter uma forma de indenização. E se eu não respeito aos intervalos intra e entre jornada, eu tenho a possibilidade de converter esses horários, que seriam de repouso, em uma forma de indenização, que seria justamente convertê-los em hora extra. Então, isso é uma hipótese que atende a todos esses períodos de repouso diários, semanais ou anuais. São hipóteses comuns entre eles, ok? Pois muito bem. Daí veio a reforma trabalhista e alterou alguns desses pensamentos. Primeiro deles, como já falei para vocês, que tem pontos negativos e positivos na reforma trabalhista. Um dos pontos positivos foi a revogação do artigo 384 da CLT, que, ao meu entender, e há muito tempo, não tinha mais razão de existir, porque ele colocava dentro das normas protetivas da mulher no mercado de trabalho uma hora extra, ou um intervalo, melhor dito, que não caberia para os homens. Ou seja, quando a mulher fosse entrar em jornada extraordinária, ela teria direito a 15 minutos de intervalo antes de entrar nesse intervalo, nessa jornada extraordinária. O que era uma coisa meio que esperpêntica, tendo em vista que, se você já entra em jornada extraordinária, é porque existe uma necessidade de uma demanda de serviços maior, para que antes de começar essa demanda extraordinária de serviço, você tenha que descansar para não incorrer aqui de transformar esses 15 minutos em hora extra, que era o que acontecia. E também se discutia que após a Constituição Federal de 88, isso não seria inconstitucional ao fazer uma discriminação de gênero para os homens. Então, tudo isso acabou em 2017, quando se revoga esse intervalo que não existe mais, de 15 minutos, que era somente para a mulher antes de entrar em uma jornada extraordinária. Terá direito ainda esse intervalo as pessoas que tiverem um contrato de trabalho anterior a 2017 que não tenha sido alcançado pela prescrição quinquenal, por exemplo, né? Então, outro ponto comum aqui dentro dessas questões de período de repouso é a sua limitação temporal, tanto na diária como na semanal, como na anual, nas férias. Eu tenho limitações legais do seu tempo de duração, como nós veremos em cada possibilidade, ok? De período de repouso. Esses intervalos entre as jornadas, como eu falei, por exemplo, eles poderiam também ter uma questão de ordem estatal, que seria as portarias administrativas em que a empresa vai até o Ministério do Trabalho, que hoje não existe mais, como já falamos em outras aulas, que foi dividido em pastas entre o Ministério da Economia e o Ministério da Justiça, mas o parágrafo 3º, ele colocava do artigo 71 a possibilidade de que, via essas portarias administrativas, ou seja, via administração pública, eu tivesse justamente uma redução desse período de repouso. O que é que estou falando? Como é sabido, o artigo 71 da CLT, ele coloca o seguinte: em qualquer trabalho que tenha uma jornada contínua de mais de 6 horas, você tem direito a, no mínimo, 1 hora de intervalo entre as jornadas, chegando até 2 horas, conforme essa flexibilidade que tem patrão e empregado. Em algumas hipóteses, esta 1 hora de intervalo é um tempo que, para a empresa, e também talvez não seja útil ao empregado. Tendo em vista que
esse intervalo intra-jornada se destina, na maioria das vezes, ao descanso e também à alimentação do trabalhador, que normalmente ele consegue fazer um almoço em 15 ou 20 minutos e ficaria 40 minutos, que é um período que é dele, à disposição, não do empregador, mas do bem, o que bem ele quiser fazer nessa uma hora entre almoçar e fazer outra coisa qualquer. Talvez em uma unidade industrial afastada do centro de serviços, bancos, por exemplo, manicure, salão de beleza, que você poderia aproveitar para ir lá, por exemplo, nesse intervalo entre a jornada, ficava assim, empregado sem fazer nada. Então, através dessas portarias administrativas e acordos ou convenções coletivas, se negociava justamente reduzir esta uma hora a que tinham direito esses trabalhadores que tinham mais de 6 horas de jornada de trabalho. Em vez de parar uma hora para repouso e alimentação, parava somente meia hora, que para alguns trabalhadores é tempo suficiente para almoçar, descansar um pouco e depois de meia hora voltar ao serviço. Isso quer dizer também que sai 30 minutos mais cedo, ao fazer um intervalo apenas de 30 minutos e não de uma hora. Para a empresa, por sua vez, isso também pode ser uma alternativa boa, porque é 30 minutos a menos de gastos, por exemplo, de energia elétrica, que em algumas empresas esses gastos são maiúsculos. Então, as partes negociavam via acordo ou convenção coletiva ou pelas portarias administrativas e reduzia esse intervalo entre a jornada de uma hora para 30 minutos. Pois muito bem. A súmula 437 do TST veio depois de muito tempo de as empresas negociando coletivamente ou com portarias administrativas, dizer que, por exemplo, os acordos e convenções coletivas eram inválidos de redução de uma hora para 30 minutos de intervalo. E ao fazer isso, por exemplo, aqui na comarca de Joinville, gerou uma demanda de mais ou menos 16 mil reclamatórias trabalhistas a partir de 2012, justamente das pessoas que tinham esse acordo coletivo de reduzindo para 30 minutos, que foi considerado inválido pelo TST, então agora tinham direito a uma hora extra por dia completa de intervalo entre a jornada, que seria equiparado a uma hora extra. E digo mais, você usufruiu 30 minutos de intervalo. Ao TST julgar como inválido este acordo, você ganhava hora cheia. Multiplica esse intervalo diário por 5 anos de contrato de trabalho e você cria um passivo trabalhista em uma empresa que tenha aí 1.000 empregados, por exemplo, algo importante. Então foi isso que aconteceu com a reforma trabalhista de 2017. Esse entendimento do TST, que ele muda em 2012, vai até 2017. Quando entra em vigor, no dia 11 de novembro de 2017, a reforma trabalhista, se passa a ter o seguinte: olha, sim, é possível agora, por acordo ou convenção coletiva, é totalmente válido, como sempre foi, a hipótese de eu reduzir esse intervalo de interjornada de uma hora para 30 minutos. Por quê? Porque todo mundo sai ganhando, a fim e a cabo. O empregado que sai mais cedo, a empresa que tem uma redução de custos, e foi negociado entre o sindicato dos trabalhadores, o sindicato patronal, ou um grupo de empresas com o sindicato dos trabalhadores em um acordo coletivo de trabalho. Então isso vai ser possível, ok? Então, isso foi o que mudou com a reforma trabalhista de 2017. Volta a ter totalmente validade os acordos ou convenções coletivas que estipulem essa redução do intervalo entre a jornada ao justamente, como já falei antes, considerar o parágrafo único do artigo 611b da CLT, criado em 2017, que o intervalo entre a jornada não deve mais ser interpretado como uma norma de segurança no trabalho, em medicina do trabalho. Então é algo totalmente negociável entre as partes, ok? O que talvez fique difícil de negociar seja o intervalo de 15 minutos. E isso é uma questão que sempre cai em concurso do exame da ordem, que é o seguinte: esses intervalos intrajornadas, ele vai ter um marco que é as 6 horas consecutivas de trabalho. Ou seja,
Mais de 6 horas é 1 hora até 2 de intervalo intrajornada. Menos de 6 horas é 15 minutos. Ou seja, mais de 6 horas, 1 hora. Menos de 6 horas até 4 horas de jornada contínua de trabalho, eu tenho um intervalo não mais de 1 hora, mas de 15 minutos. E jornadas até 4 horas ou menos não tem intervalo intrajornada. Se entende que não há um tempo de esgotamento físico e mental para que seja necessário um intervalo. Então, recapitulando, de 4 a 6 horas de trabalho contínuo por dia eu tenho 15 minutos de intervalo, e mais de 6 horas eu tenho entre 1 e 2 horas, conforme o caso concreto, conforme o artigo 71 da CLT, de intervalo intrajornada. Ok? Então, dentro dessas hipóteses, meus caros, eu tenho os intervalos intrajornadas especiais. Ou seja, o artigo 71 da CLT, que trata sobre intervalo intrajornada, ele é para o trabalhador ordinário, todo e qualquer trabalhador. Porém, a própria CLT coloca algumas categorias profissionais com tutelas normativas especiais. Então, aquele miolinho da CLT que nós já estudamos, por exemplo, na aula de sobreaviso e prontidão. Nós pegamos lá um artigo que tratava sobre ferroviários para entender naquele artigo de forma analógica para todos os trabalhadores o que seria o sobreaviso e a prontidão, como nós já vimos. E efetivamente, algumas categorias econômicas profissionais têm uma tutela trabalhista específica. Entre elas, os mineiros, os telefonistas, os operadores, trabalhadores frigoríficos, vão ter algumas peculiaridades legais, entre elas os intervalos especiais. Qual é a grande diferença? E essa é a grande questão aqui. Olha só. Nós já vimos que a hora trabalhista ela tem uma peculiaridade que não é igual, por exemplo, à hora normal da vida cotidiana. Como nós já vimos, por exemplo, a hora noturna, ou seja, a jornada das 22 às 5 horas da manhã, ela tem um horário diferente do horário diurno, 52 minutos e 30 segundos. Se cria uma ficção legal nesse sentido para eu calcular esta jornada de trabalho, esse relógio trabalhista, que às vezes ele funciona diferente da vida cotidiana. Ok? Nesse sentido, nós já estudamos o tempo à disposição do empregador como critério da jornada de trabalho. Pois muito bem, nos intervalos intrajornadas ordinários, esta hora de repouso para o relógio trabalhista não conta como tempo à disposição do empregador. Recapitulando, se eu trabalho mais de 6 horas contínuas de jornada de trabalho, eu tenho direito a 1 hora de descanso. Esta hora de descanso não entra no cômputo da jornada de trabalho. Recapitulando, talvez eu fique 9 horas dentro da empresa, mas não vou ganhar hora extra. Por quê? Porque 1 hora que eu estava lá dentro, eu estava dentro do meu intervalo intrajornada, que não contou como hora trabalhista. Ok? Então essa é a grande questão. O intervalo intrajornada não conta como tempo à disposição do empregador. Pelo contrário, esta hora de descanso é um tempo do trabalhador e ele faz o que quiser com esta hora. Quer jogar bola, quer tomar café, quer se alimentar, faça o que quiser, porque esse horário é teu, você não está à disposição do empregador. Se isso é assim, não conta como tempo de serviço, não se transforma em hora extra ordinariamente. Ok? Muito bem. A diferença dos intervalos especiais é justamente essa. Esse tempo de intervalo vai computar sim dentro da jornada. Por quê? Porque se entende que algumas categorias de trabalho têm que ter uma proteção a maior no que diz respeito a repouso. Então, o artigo 72 da CLT, por exemplo, ele faz menção a coisas que talvez não existam mais, como o escriturário, o datilógrafo, o calculista, né? A tecnologia nos trouxe que estas profissões morreram com o tempo. Mas o que nós temos hoje é a digitação. A súmula 346 do TST equipara então o datilógrafo ao digitador. E aquele que tem como uma função proeminente dentro da sua atividade
trabalhista à digitação, ele vai ter um intervalo de 10 minutos a cada 90 minutos trabalhados, ou seja, totalmente diferente do que acabamos de falar do caput do artigo 71 e seus parágrafos. Além de contar dentro do tempo de serviço, esses 10 minutos a cada 90 minutos trabalhados, ele quer o quê? Proteger o digitador de doenças ocupacionais, por exemplo. Quer que esse digitador tenha um intervalo mais frequente para preservar suas questões físicas e mentais e também que ele trabalhe menos tempo. Por isso que conta como tempo de serviço essa hora de intervalo que ele vai ter, de 10 minutos a cada 90 minutos trabalhados. E isso se repete em outras categorias, que tem que ter esta proteção física e mental ao seu dia a dia com esses repousos. Assim, os mineiros, por exemplo, a cada 3 horas trabalhadas, ele tem 15 minutos de descanso. Por quê? Porque se trata de um trabalho muito penoso dentro das minas. As telefonistas que estão ali justamente com sinais sonoros a todo instante, com uma certa atenção no seu serviço, ela tem um repouso a cada 3 horas trabalhadas, de um período de repouso de 20 minutos. Ok? Os frigoríficos também, por questões de saúde, ele está entrando e saindo em temperaturas muito baixas, o que pode gerar uma série de doenças nesse trabalhador, também tem um intervalo especial. A cada 1 hora e 40 minutos trabalhados, eu tenho 20 de descanso. E tudo isso computando dentro do tempo de serviço. Então, se fez também essa diferenciação de hipótese de intervalo entre a jornada, por exemplo, para o motorista profissional, na qual, em função do nosso tempo de aula aqui, eu não vou entrar nesse ponto, mas ele tem uma legislação específica, esse motorista profissional, e vai ter também intervalos de descanso também muito especiais e peculiares, ok? Passando do tema do intervalo intrajornada, ou seja, dentro de um dia trabalhado, comecei a trabalhar então no dia de hoje, tive 8 horas de jornada naquele dia, então passei das 6, tenho direito a 1 hora de intervalo de repouso e alimentação. Isso nós já entendemos. Isso dentro da jornada. Porém, o intervalo entre jornada, entre um dia e outro de serviço. Então, temos 2 tipos de intervalo. O intra, no mesmo dia, e o entre jornada, entre 2 dias de trabalho. Entre 2 dias de trabalho, eu não vou falar mais no artigo 71 da CLT, que é a base legal para o intervalo intrajornada. No intervalo entre jornada, a fundamentação legal está no artigo 66 da CLT, que dispõe que para o trabalhador ordinário, entre um dia e outro de trabalho, ele deve descansar 11 horas consecutivas. Para se recuperar daquele dia de trabalho, ele descansa 11 horas para recomeçar no outro dia a trabalhar. Se eu não respeitar esse intervalo entre um dia de trabalho e outro, eu vou ter a mesma coisa que acontece com as hipóteses de indenizatórias diárias, semanais ou anuais. Ela se converte em uma indenização. Então, entre um dia e outro de trabalho, que se eu descansei apenas 10 horas, em vez de 11, esta hora suprimida de descanso entre 2 jornadas se transforma em hora extra. Esse é o entendimento jurisprudencial ao interpretar o artigo 66 da CLT, que, como veremos, ele não se confunde com repouso semanal remunerado, pelo contrário, mas veremos isso na aula de repouso semanal remunerado. Daí, tal como acontece com o intervalo intra-jornada, no intervalo entre jornada eu também tenho intervalos especiais. Recapitulando, o artigo 66 da CLT diz que, para o trabalhador ordinário, trabalhador comum, o intervalo é de 11 horas. Mas para algumas categorias profissionais que têm uma tutela normativa específica, não é assim. Então, as telefonistas, para se recuperar daquela pressão de ficar falando em várias linhas, por exemplo, de telefone, ela tem um intervalo entre um dia e outro de trabalho de 17 horas. Já um jornalista tem um intervalo de 10 horas. Já o operador cinematográfico, que é algo que hoje não é tão comum assim, tem um intervalo de 12 horas.
Então, algumas categorias profissionais, tal como acontece com a intrajornada, têm intervalos especiais. Cuidado com essas dicas e macetinhos que eu coloquei no slide, porque são questões que têm uma certa frequência em concursos públicos e no exame da ordem, ok? Na próxima aula vamos tratar de outros 2 períodos de repouso: repouso semanal remunerado e as férias. Até lá então. Muito obrigado e até a próxima.